por gentileza, em Deuteronômio, capítulo de número 31, para a nossa meditação nessa noite. A verdade é que eu queria ler vários textos, mas eu vou me prender nesse e nós vamos tratando dos demais assuntos. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 1. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amanhã em Astória nós teremos o culto e início de uma campanha que nós tivemos aqui, reconstruindo o que foi destruído. Quero convidar os irmãos que desejarem estar conosco ali, vai ser uma bênção, principalmente aqueles irmãos que cantam com playback, porque o nosso irmão Vitor foi para o Brasil hoje, então nós vamos ficar desfalcados lá com o tecladista. Mas você uma bênção você poder estar indo. Procure o nosso irmão Gladstone, a venda igreja está disponível para te levar. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois foi Moisés que falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhe: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Amém? Amém. Somente aí. Tome teu assento. Eu quero nessa noite, irmãos, meditar com vocês, subordinado ao tema que o Senhor colocou no meu coração, sobre a mudança de gerações. Mudanças de gerações. A palavra do Senhor nos fala de uma geração, a qual eu quero começar nessa noite, rapidamente, a geração de José. A Bíblia nos fala que José, ele vem a falecer em Gênesis capítulo 50 e verso de número 26, vai falar da morte de José. José, ele morre com 110 anos de idade. A Bíblia pega e nos fala, logo em Êxodo, capítulo 1, você vai encontrar a leitura que toda aquela geração de José, toda aquela geração morreram, em Êxodo, capítulo 1. E José também havia morrido. E a geração que está ali agora, juntamente com o novo faraó, que está exercendo o poder sobre o império egípcio, preste atenção nisso, não conhecia o Deus de José. É importante você entender que quando Israel está no Egito, Israel não vai para o Egito como escravo. Israel foi para o Egito convidado por José, que era governador e braço direito de Faraó. Porém, Faraó morre, José morre, o povo está no Egito e o novo Faraó não conhece e agora vai começar a pressionar e a escravizar o povo hebreu. O povo agora não é mais bem-vindo, o povo ele é escravo. Uma geração está sendo mudada, o sistema está mudando. Um período de vitória sobre eles e agora um período de escravidão sobre eles está acontecendo. Êxodo 1 é um período de escravidão. Eles estão escravos, Faraó não quer saber, Faraó vai agora mandar fazer uma chacina, Faraó vai mandar matar todas as crianças do sexo masculino, todas que nascerem naquele período deveriam ser morta. Uma geração que não conhecia Deus. Porém, Deus, ele sempre levanta um libertador. E uma nova geração vai conhecer um homem chamado Moisés. Moisés, ele nasce em um período em que não podia uma mulher, ou melhor, nenhuma mulher queria se engravidar, porque ela não sabia o sexo da criança, e se fosse menino, ele seria morto.
A Bíblia nos fala que um casal, no capítulo 2 de Êxodo, um homem chamado Arão e uma mulher chamada Joquebede, da tribo de Levi, resolveram e tiveram um filho. E quem é que nasceu? O irmão de Miriam, o chamado Moisés. Moisés nasceu, Moisés foi criado no palácio de Faraó, você conhece a história. A mãe de Moisés foi a ama dele, foi aquela que amamentou ele para a filha de Faraó, de Potifar. Porém, Moisés ele cresce e vive 40 anos no palácio de Faraó. 40 anos Moisés ele aprende, ele aprende a cultura, aprende o idioma, mas Moisés ele sabe que ele é hebreu. Moisés ele está convicto de que o pai e a mãe dele é aquele povo que mora na vila do lado. E a Bíblia nos fala que um belo dia Moisés sai vestido com a sua roupa, como um filho de Faraó, e Moisés está andando e observou e viu que um egípcio estava maltratando um hebreu. E Moisés ele tenta resolver aquela situação com as próprias mãos. E Moisés então ele mata aquele egípcio. E não tendo mais recurso de Moisés voltar, Moisés agora ele foge para o deserto de Midian. E Moisés vai passar mais 40 anos no deserto. Moisés agora tem 80 anos de idade, e Moisés agora, Deus aparece para ele em uma sarça ardendo em chamas, e diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é um lugar santo. Deus então chama Moisés com um propósito, uma missão, que é libertar aquele povo do Egito. Êxodo capítulo 4, você vai perceber que Deus agora, ele ouve o clamor da nação, e ele diz: ouvi o vosso clamor, e chegou o momento de vos tirar dessa terra. Uma palavra que o Senhor já havia dito a Abraão, lá em Gênesis, que essa nação ficaria escrava durante 430 anos. A Bíblia nos fala então que 10 pragas aconteceram. Moisés ele está ali junto com Arão, seu irmão, e eles iam sempre juntos na presença de Faraó. A Bíblia nos fala então no capítulo 13, que Faraó não suportando mais, Faraó não aguentando mais aquelas pragas, os acontecimentos, e por diversas vezes Faraó tentou negociar com Moisés, tentou negociar com Deus, dizendo: não, leva só as mulheres. E outra vez ele dizia: leva só os homens e as crianças, deixa as mulheres. Mas Deus havia dito que era para ir todo mundo. Olhe para o teu irmão e diga: Deus não abre mão de você. Deus não abre mão, vou adiante nesse negócio. Deus não abre mão daquele teu parente que está lá dizendo que não vai vir para os caminhos do Senhor. Deus não abre mão dele. E Deus está disposto ao esposo, à esposa, ao filho. Deus está esperando a situação, mas Deus quer que ele venha junto. Aleluia. Deus então agora prepara. Moisés, irmão Carlos, tira o povo. Deus está andando com eles, tirando eles. Deus endurece o coração de Faraó, e de repente eles estão diante do Mar Vermelho, e agora eles pensam que está tudo terminado, que tudo vai acabar, e Deus abre o Mar Vermelho e eles passam. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Porém, você percebe nesse texto que eu li, que Moisés vai morrer com 120 anos de idade. Israel fica no deserto 40 anos. Moisés então vai ficar com esse povo 40 anos. E Deus usando Moisés, e Deus falando através de Moisés. A Bíblia nos fala, e você encontra relatos que Deus falava com Moisés face a face, como fala com um amigo. A presença do Senhor estava na tenda da congregação, e ali estava Moisés, mas ali também estava Josué. Josué, diz a palavra do Senhor, que ele não se distanciava, ele não se apartava da porta da tenda da congregação.
Enquanto todos corriam e iam para suas tendas, Josué era um companheiro de Moisés que estava ali da tribo de Efraim, junto com ele, observando. Se Moisés precisasse de alguma coisa, ali estava Josué. Porém, Deus, Ele não permite que Moisés entre na terra prometida. Você vai encontrar em Êxodo, capítulo de número 3, que Moisés, ele pede ao Senhor, ele diz: Deus, permita que eu entre, permita que eu possa pisar nessa terra, permita, visto que eu já estou aqui, eu andei com esse povo. Moisés estava, irmãos, próximo à terra prometida. Era só o Jordão que estava cercando eles. Era só o Jordão que estava impedindo eles de passar para o outro lado. Porém, Moisés, devido a certas situações, Deus não permite. E então, em Deuteronômio, capítulo de número 3, Deus vai falar com ele: Moisés, eu não quero mais conversa. Eu já disse, você não vai entrar na terra. E no capítulo, então, 31 de Deuteronômio, e no 34, você percebe então que Deus vai levar Moisés para o monte, para o cume do monte, e vai dizer para ele: Moisés, você não pisa, você não entra, mas eu vou deixar os teus olhos contemplarem toda a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, mostro para ti. Pastor Arnaldo, toda essa volta para quê? Para te dizer que a geração de Moisés é uma geração que era dependente de Deus. A geração de Moisés é uma geração que não qualquer situação que eles precisassem no deserto, Deus dava a eles. Eles precisavam de água, o Senhor tinha água. Eles precisavam de pão, o Senhor tinha pão. A roupa, eles tinham roupa. A roupa crescia no corpo deles. As sandálias cresciam nos pés deles. Ali tinha abundância, tinha cordoniza. Ali tinha bênção de Deus. Era uma geração dependente total do Senhor. E nos dias em que nós vivemos, nós encontramos pessoas que elas querem que Deus venha fazer tudo para elas. Olha para o teu irmão e diga para ela: não é bem assim. As coisas mudaram. A geração muda. Um período muda. Aquele período foi naquele tempo, naquele momento. Aleluia. O povo está ali, uma geração dependente. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? E você como pai, e você como mãe, você como filho, você sabe disso. Quando uma geração recebe tudo, quando um pai dá tudo, o filho não valoriza. Quando um pai entrega tudo muito fácil, quando você faz tudo e entrega tudo sempre prontinho, prato, comida, roupinha e tudo que ele quer, e o pai dá e tudo que ele quer a mãe dá, se torna filhos, geração de Moisés, que acabam murmurando daquilo que estão ganhando. A geração de Moisés não faltava nada para eles. Diga para o teu irmão: nada faltava. Eles estavam no deserto, mas não faltava nada. Eles estavam no deserto, mas no deserto tinha abundância para eles. Eles estavam no deserto, mas eles nunca provaram uma água suja. Sempre tomaram água limpa e a melhor água que Deus dava a eles. Quando a água era amarga, Deus fazia com que ela então viesse ser uma água que eles pudessem tomar. Uma geração que nós encontramos nos dias atuais, que são gerações que parecem com a geração ou com alguns que caminhavam com Moisés, que murmuravam, que queriam mais, que não valorizavam aquilo que Deus estava fazendo. Eles não valorizavam o mar se abrindo, eles não valorizavam a chuva de maná, eles não valorizavam as cordonizas que vinham, eles não valorizavam quando Deus entrava e punha por terra os adversários. Eles queriam mais. Você encontra eles murmurando, você encontra eles querendo mais, e então por causa disso,
A maior parte, todos aqueles que saíram do Egito, exceto de 20 anos para baixo, pereceram no deserto e ali no meio daquele povo. Nenhum deles adentraram, nenhum deles pisaram na terra prometida. Os filhos deles pisaram, os filhos tomaram posse, mas os pais não tomaram posse. E uma nova geração se levanta. Quando nós lemos então lá em Deuteronômio, o texto que nós lemos e que fala da morte de Moisés, nós vamos encontrar então que Deus escolhe um novo homem. Deus escolhe Josué. Deus escolhe Josué. E a Bíblia nos fala, irmão Antônio, que a geração de Josué foi uma geração de conquistadores. Deus levanta Josué um período para eles conquistarem a terra. Deus vai falar com ele no capítulo 31 e no capítulo 34 de Deuteronômio. Deus escolhe Josué e coloca Josué na frente daquele povo. Um novo povo, um novo período, uma nova geração. Então começa então o capítulo 1 de Josué. A Bíblia nos fala então que o Senhor diz: olha, o meu servo Moisés morreu. E eu sou contigo, Josué, para te dar vitória. É você que eu vou usar para adentrar com esse povo na terra prometida. É você, Josué. Mas tem um porém, Josué. Você tem que guardar as palavras que Moisés te disse. As palavras do livro da lei. Você precisa meditar nela de dia e de noite, para você ser bem sucedido, para você ser abençoado. Eu serei contigo, te darei a vitória, irei adiante de você, vou abrir o Jordão, vou te tirar do teu caminho todo o povo que está ali, mas medita na minha palavra, esforça-te, tenha bom ânimo, Josué, porque eu serei contigo. Aleluia. Uma nova geração surge, a geração de conquistadores. E eu olho para esses dias e nós encontramos uma geração, homens e mulheres que são conquistadores. Homens e mulheres que confiam no Senhor, que estão cientes, estão certos de que Deus os chamou e que nada e ninguém vai impedi-los de prosseguir, nada e ninguém, circunstâncias, problema, enfermidade, Jericó, nada vai impedir você de caminhar, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em você, e você confia no Senhor. Josué era assim, essa geração é assim, os antepassados, aquele povo está ali dessa maneira. Se você ler capítulo 5 de Josué, o verso 6, você então vai encontrar a seguinte palavra, que a geração de Moisés ela passa. Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, com juramento, prometera a seus pais, nos daria terra que mana leite e mel. Veja bem isso, eles não entram, porém tem um povo ali agora, que vai ser circuncidado, vai ser selado, porque eles nasceram no deserto, mas eles não tinham nada a ver com aquela geração que era dependente de Deus. Agora eles vão conquistar a terra. E eles estão conquistando a terra, que é a geração de Josué. Olha para o teu irmão e diga para ele: tem geração de Josué no nosso meio. Conquistadores. Geração que não é dependente total de Deus. Quando se trata de sermos dependentes de Deus, tem um ponto importante de depender que Deus vai fazer, Deus vai operar. Mas essa geração de Moisés é uma geração que acomodaram. E nós não podemos dobrar o nosso joelho ou ficar na rede e dizendo: Senhor, manda um corvo hoje tratar de mim. Manda um corvo hoje trazer o alimento.
Eu não posso ficar numa rede e pedindo, Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, muda essa situação. Eu não posso ficar pedindo ao Senhor, Senhor, arruma um advogado, me dá os papéis, enquanto eu não mexo com nada. Então, a geração de Moisés é uma geração acomodada. A geração de Josué é uma geração de conquistadores. Eles estão indo na força do Senhor, guardando a palavra de Deus, meditando nela, e Deus vai indo, dando vitória. A terceira geração, para mim andar mais rápido, é a geração de Caleb. Olha para o teu irmão e diga para ele, geração de Caleb. Geração de Caleb é a geração que ela é persistente, ela não se entrega. Geração de Caleb é uma geração que eles vão reivindicar a promessa. Aleluia. Aleluias. A geração de Caleb é uma geração que você encontra no capítulo 14 de Josué, no verso 6 até o verso 11. Geração de homens e mulheres determinados. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz, você está determinado com a tua promessa? Ou você se esqueceu dela? Você vai lutar pela tua promessa, ou você vai ficar aí simplesmente com o braço cruzado e pedindo, vocês oram por mim, vocês oram por mim. É você que tem que lutar por ela. É você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que reivindicar a promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Geração de Caleb é uma geração que tem posicionamento. Então nós encontramos hoje, atualmente, dentro das igrejas, geração de Moisés, geração de Josué, geração de Caleb. Geração de Caleb. Eles não estão olhando as circunstâncias. Caleb chega para Josué e diz, Josué, 45 anos se passou, meu brother. E eu estou do mesmo jeito. Aleluia. Eu quero a minha bênção. Sabe o que Moisés falou a respeito de nós? Sabe o que Moisés falou a respeito da minha pessoa? Eu sou da tribo de Judá. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha promessa. Eu estou preparado. Hoje eu estou com 85 anos e eu estou como eu tinha 40 anos naquele dia. É assim que eu me sinto hoje. Eu estou preparado, a espada está aqui na mão e eu estou aqui para conquistar a terra que Deus me deu. Geração de Caleb. Você percebe que as gerações vão mudando. Está mudando. E agora você pega e encontra. Olha para o teu irmão e diga, você está disposto. Ou determinado. Ou você é daquele que abre mão fácil. Você é daquele que parece os 10 espias que logo vê o problema e diz, realmente, a terra é boa, o negócio parece que é bom, mas sabe uma coisa, eu tenho pouca força. Mas lá o Senhor fala à igreja de Filadélfia, porque tendo pouca força, mas fosse fiel, guardar-te a minha palavra, eu te darei vitória. Determinação gera posse de vitória. Meu Deus. Determinação gera posse de vitória. Geração de Caleb. Porém, irmã Vilma, as gerações vão passando. Uma geração murmuradora, uma geração conquistadora, uma geração que reivindica, que luta, que peleja, e uma geração que vem, Juízes, capítulo de número 2, verso de número 10. Verso de número 8 diz, faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor da idade de 110 anos. O sepultaram no termo da sua herdade. Verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Uma geração apareceu, uma geração surgiu. Parece a geração que veio lá depois de José. Uma geração em que os pais não conseguiram colocar os feitos do Senhor na memória deles. E eu finalizo hoje dizendo, estamos vivendo isso. E eu pergunto para você, o que você tem colocado nessa geração?
O que você tem falado para essa geração? O que será dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Será que eles estão aprendendo? Será que eles conhecem um Deus que você conhece? Um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que abre porta e que ninguém fecha, um Deus que, se quiser, Ele abre hoje o mar vermelho? Ou não estamos falando mais nada? Uma geração que está aí hoje, uma geração fraca, uma geração que não tem compromisso, uma geração que não guarda os estatutos e a palavra de Deus. Uma geração que, se você soltar ela está como a geração de Moisés, só murmurando. Uma geração que só quer receber, mas nunca quer dar. O que nós estamos fazendo nessa geração, como igreja do Senhor? Não muitos anos atrás, você deve lembrar disso, que os seus pais tratavam você de uma forma diferente que você trata os seus filhos hoje. E nem por isso você morreu, nem por isso você ficou aí. Não, eles tratavam com você, talvez com pouca cultura, com pouco entendimento, mas com seriedade, com fidelidade, com compromisso, ensinando a você e a mim. E você aprendeu e você conquistou hoje. Porque muito você aprendeu com eles. Mas nós temos estragado a geração de hoje. Uma geração de hoje diz que pode beber. Uma geração de hoje diz que o filho ou a filha pode dormir na casa do namorado. Uma geração de hoje diz que ou está mais preocupado com a camisinha do que com a palavra de Deus. Uma geração que hoje aceita tudo. Pais que aceitam tudo. Mães que aceitam tudo. Igrejas que aceitam tudo que quiserem. Igrejas que não têm comando. Igreja que não tem pastor. Igreja em que os membros são o pastor. Que geração que nós estamos fazendo? Que geração é essa? Naquela época não havia telefone. E eu não sou contra a evolução. Eu sou a favor, desde que se saiba usá-la. Ensine. Para que venhamos usar com esse potencial, com a mente de Cristo, seremos imbatíveis. Mas essa geração, eles estão com tanta tecnologia nas mãos, em que nós mesmos não conseguimos acompanhar. E essa geração estão esquecendo do Senhor. Essa geração está abrindo mão dos princípios do Senhor. Os pais estão querendo agradar aos filhos. Os pais estão dando tudo para eles e não estão ensinando eles a conquistarem. O meu dever e o teu dever é fazê-los conquistar. O meu dever e o teu dever é empurrá-los ali, é fortalecê-los, é dizer para eles, a vida não é fácil, as coisas têm que ser conquistadas, tem que haver renúncia, tem que abrir mão, tem que lutar. E às vezes nós hoje não estamos fazendo isso. E eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa tão dura como seu pai foi com você. Eu estou dizendo que você hoje tem uma noção. E você sabe muito bem, se você não ensinar essa geração, se nós não ensinarmos a muitos hoje, que as coisas são conquistadas. Principalmente o reino de Deus é conquistado à força. Eles não vão vencer. Eles vão encontrar obstáculos e eles vão parar diante dos obstáculos. O primeiro obstáculo, eles vão ser parecendo os 10 espias. Eles vão regressar. Um obstáculo pequeno, ele não quer se esforçar. Ele não quer se esforçar para poder sobressair. Não, ele fica acomodado porque o pai faz. Ele fica acomodado porque a mãe faz. Ele fica acomodado porque o avô faz, a avó faz. E isso não é amor. Amor é ensinar ele a verdade. Que ele precisa caminhar. Ele precisa conquistar o seu próprio território. Vamos colocar de pé nesse momento? Você vai orar pela tua família. O teu filho e essa geração precisa aprender a conquistar os seus próprios territórios.
Não há possibilidade. A tua bênção consiste na palavra de Deus. A tua bênção e a minha vitória consiste no Senhor. E eles precisam aprender que a bênção deles está no Senhor. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra. Ensinar o caminho. Ensinar que Jesus faz, mas que eles precisam se esforçarem para conquistarem. Porque o que eles vão conquistar é diferente do que eu e você conquistamos. E eles precisam saber os dois lados da moeda. O mundo, a perdição e o inferno. O mundo, as coisas boas do mundo, porque Deus nos colocou para ser cabeça e não cauda. As coisas boas do mundo, usufruir das coisas boas do mundo, sem se contaminar com as coisas do mundo, e ter o céu, ter a vida eterna. O segredo está aí. É ser bem sucedido, ser um grande empresário, ser um homem de Deus, ser um excelente pai, um excelente esposo, mas cheio da graça de Deus. Um homem que não negocia os seus princípios. Um homem que se espelhou no pai. Se espelhou na mãe. Qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é o legado que vamos deixar? Feche os seus olhos, por gentileza.